Nosso boa noite a todos os companheiros que se fazem presente, todos os irmãos, aqueles que nos visitam pela primeira vez, nosso agradecimento e a esperança de que nós possamos ter alguns minutos de estudo para a nossa melhor reflexão sobre a vida e as dificuldades que nós atravessamos. A escala de trabalho feita pela casa nos pede hoje que façamos um trabalho sobre as bem-aventuranças, entre elas as 8 bem-aventuranças que Jesus nos falou no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ao manusear o capítulo 5, da sua leitura extraímos esse tópico, dores e aflições, porque entendemos conveniente, bem adequado, segundo a espiritualidade que nos orientou, pelo menos assim nos postamos na nossa oração, para que pudéssemos trazer alguma coisa para auxiliar o nosso dia a dia na compreensão de tudo aquilo que nos cerca. Quando falamos de dor e aflição, certamente que todos nós temos uma lembrança nesse sentido, uma lembrança em relação à nossa saúde, à saúde de um familiar, um acidente, uma dificuldade que nós encontramos do trabalho, uma relação afetiva tumultuada, uma relação de amizade também, às vezes rompida. Enfim, porque a dor tem as suas nuances. E ela é inerente a toda criatura. Todos nós passamos pelo crivo de dores e aflições. Ninguém escapa, porque ela faz parte do nosso aprimoramento espiritual. Ela é necessária à condição de seres humanos em processo evolutivo. Por isso que essa compreensão que nós entendemos conveniente trazer à reflexão da noite, esse texto, Dores e Reflexões, para que levemos para casa a certeza de que aquilo que nós vivenciamos no dia a dia não tem nada de absurdo ou de extraordinário. Dores e aflições são necessárias para que nós possamos ir lapidando o nosso íntimo pouco a pouco, aprendendo mais, compreendendo nos ensinamentos de Jesus, e se Ele é o modelo e guia para todos nós, que nós também temos necessidade de fazer esse desbastar das asperezas para alcançar um estágio melhor, já que estamos, segundo a espiritualidade, num processo de transição, que nós possamos ocupar uma das casas do Pai, mas que onde seja menos denso, menos pesado, sem a necessidade de tanta coisa que nós, de alguma forma, nós desejamos, e que nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais em paz. Esse é o desejo. Bem-aventurados os aflitos. Quando estudamos, observamos no histórico que dores e aflições, elas já constavam desde os nossos, lá no passado, os papiros do Egito, os documentos da Pérsia e outros papéis da Grécia descrevem não só a ocorrência da dor, mas também o desenvolvimento de medidas visando o seu controle. Muita coisa foi encontrada também no túmulo dos antepassados, diversos apetrechos, orientações visando a cura da dor. Na antiguidade, eles atribuíam a dor a questões que era provocada pelos maus espíritos. E dado o caráter religioso da dor, a medicina era exercida por sacerdotes. E esses sacerdotes empregavam remédios,
sacrifícios e preces para aliviar a dor. Ainda hoje, se observarmos, nós vamos encontrar inúmeras criaturas que utilizam mecanismos semelhantes, né, na cura da dor, ou de alguma forma receber uma bênção, enfim, uma oração. E naquela oportunidade, eles observaram os animais quando banhavam-se. Eles se protegiam das picadas dos insetos com barro. Os cachorros purgavam-se, comendo plantas e raízes. E com isso eles passaram a observar. E dessa observação, a uma análise mais percussiente, acabaram por utilizar também vegetais como os primeiros instrumentos analgésicos. Os rituais, uso de plantas, as manipulações físicas, a aplicação do calor, do frio, isso é milenar. E continuam sendo utilizados. Hoje, porém, nós temos um maior acervo, claro, né? A medicina nos trouxe uma melhoria considerável nesse aspecto. Até o uso de laser, né, que melhoram bastante, minimizam a dor ou até sufocam a dor. Né? O que é a dor? Tanto falamos, né? O que é essa dor? Dor, em sentido geral, é aquela sensação que nós temos, sensação desagradável e penosa, resultante de uma lesão, de um ferimento, de uma contusão, ou funcionamento irregular de um órgão. Por extensão, esse termo se aplica também aos momentos de tristeza, de mágoa, de aflição, de pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o nosso organismo. E repercute mesmo. Quantas situações que nós provocamos, quantas, por incúria, muitas vezes, nós nos permitimos pensamentos ou situações gravosas, é bem verdade, pautadas na dor e aflição que passamos, nós permitimos isso e vai adentrando o nosso coração, os nossos pensamentos vão alimentando também aquela sensação desagradável, e isso acaba se transformando numa doença, onde buscamos os profissionais. Exemplo disso são as doenças psicossomáticas, né? Dentre elas, naturalmente, a depressão se destaca. Por isso que o tema da noite, bem-aventurados os aflitos, tido como o maior pronunciamento que a humanidade já viu, o Sermão da Montanha, dito por Jesus. E esse pronunciamento é de tal importância que Mahatma Gandhi disse o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então vejam, o pronunciamento dessas 8 frases de Jesus, de bem-aventuranças, se só sobrasse tão somente isso aí, em todo o acervo sacro existente na humanidade, nós teríamos um roteiro de vida tranquilo, nada estaria perdido. O Espiritismo, consolador prometido por Jesus, veio nos asseverar, por meio de seus princípios, que o homem é capaz de superar as dores e aflições, pouco a pouco. E com isso nós vamos construindo um alicerce, né? Nós vamos construindo sólido, baseado numa fé raciocinada, ou seja, na fé que usa o sentimento e a razão. Daí a importância que tem as dores e aflições em nossas vidas. Não há como nos livrarmos delas. Se é algo compulsório, obrigatório, que nós temos que passar, então é preciso que aprendamos as razões, que saibamos se é uma viagem, que saibamos o caminho, se é uma situação inexorável que nós temos que passar, então vamos conhecê-la para poder, né, ter um estado de consciência que nos permita recebê-la com altivez, com serenidade, com equilíbrio, sem provocar, né, um mal maior.
O Espiritismo nos fala disso. Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. E já há mais de 2000 anos que ele passou entre nós, deixou clara essa necessidade de nós passarmos pelo crivo da dor. Exemplificou, desde o seu nascimento, na humildade de uma manjedoura, até a cruz do madeiro. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar, embora sejamos cristãos e dizemos que temos fé absoluta. Naquele que não crê na vida futura, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Mas nós temos sim, nós temos fé e confiança. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, ou seja, aqueles que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, o Mestre Jesus nos afirma que um lugar nos espera, desde que saibamos considerar essa necessidade de aprimoramento, de que possamos trabalhar a dor e a aflição como instrumento pedagógico em nossas vidas. Sabedores que somos de que todas as criaturas vão passar por esse crivo. Mas ainda assim, há uma dificuldade muito grande. Necessidade de resignação que leva o homem a bendizer do sofrimento como prelúdio da verdadeira cura. Mas como eu vou bendizer o sofrimento? Sim, porque ele é uma necessidade. É um imperativo cristão, ensinado por Jesus, que nós precisamos utilizar como um bálsamo que nos consola, que alivia as dores, que nos dá a certeza de que após essa tempestade virá um caminho de tranquilidade, de paz. É um remédio. Quando sofremos uma aflição, se procuramos a sua causa, encontramos sempre a nossa própria imprudência, nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos que atribuir a responsabilidade para nós mesmos. Quase sempre é assim. A espiritualidade tem nos alertado que 70% ou 80% daquilo que passamos em relação a dores, as aflições, elas são decorrentes de atitudes tomadas aqui, neste plano. E um outro percentual são provas que nós temos que nos submeter por imperativo de vidas pretéritas. Mas a maior parte, a grande parte das dores e aflições que passamos são decorrentes da nossa imprevidência, de ações que nós praticamos. Daí uma classificação das aflições, causas desnecessárias, muitas vezes, e que, via de regra, dizem respeito à vida presente, ligadas às más escolhas que fazemos. Mas como aflições de causa desnecessária? Sim, porque era possível evitar. Né? Resultante de imprevidência, do nosso orgulho, da ambição, falta de ordem, ausência de perseverança, muitas vezes num trabalho ou numa busca, mal proceder, descontrole. É bem provável que nós não estejamos enquadrados nesses aspectos aqui, né? Porque somos previdentes, nós somos tolerantes, nós somos perseverantes, nós não procedemos mal de forma alguma, nossos pensamentos têm uma asepsia constante, são os melhores possíveis, né? Nós não temos essa dificuldade. Mas algumas criaturas passam por essas aflições desnecessariamente em função das suas escolhas, reações intempestivas. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, vai levar.
Quanta ignorância numa atitude dessa envergadura. Reações intempestivas sem reflexão frente às emoções. Descontrole das emoções. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? Talvez hoje, com o passar do tempo e com os ensinamentos que recebemos, nós tenhamos uma postura diferente. Somos mais controlados, temos um pouco mais de reflexão. Quando acontece de uma emoção mais forte, né? Ou nós colocamos para fora, sob a forma de lágrimas, mas não permitimos que haja também um descontrole ou um destempero de nossa parte. Se alguém nos fere nesse sentido, não recebe a contrapartida no mesmo diapasão. Pelo contrário, recebe a nossa vibração saudável e positiva, de forma tal que aquilo se dissipe. Porque se eu não reajo na mesma altura, a tendência é desaparecer a ofensa. Se eu não considero ofensa, fica neutralizado a tentativa. E com isso, nós evitamos um mal maior, uma dificuldade de compreensão, né? Ou até mesmo uma vez de fato. Quantas coisas, quantos exemplos nós já não vimos que mostram essa destemperança, essa falta de controle das emoções. E de repente aquilo que poderia ser evitado de uma maneira fácil, torna-se uma tragédia. Nós já vimos isso. Doenças e enfermidades que decorrem de intemperança, dos excessos de todo gênero, acabam de forma desnecessária, provocando dores, aflições. Mas como isso? De todo gênero, de alimentação, do álcool, drogas, etc. Pais que descuidam dos filhos, permitindo más inclinações, más tendências. Lá na frente, se nós tivéssemos agido de maneira diferente, talvez hoje houvesse um resultado melhor em relação aos nossos filhos. Então são situações de aflições cujas causas poderiam ser evitadas, desnecessárias, e decorrem das nossas más escolhas. E outras aflições são necessárias, geralmente estão ligadas ao nosso passado longínquo, remoto, e são relacionadas às provas e expiações que experimentamos. Necessárias, mas não fiz nada, sim. Né? Perda de entes queridos, ou que sustentam a família. Como? Se nós não contribuímos para nada, se procuramos fazer o melhor, e de repente somos aquinhoados com essa oportunidade de rever os nossos conceitos, de reflexionar profundamente sobre o modo de vida que levamos, por conta da ausência de um ente querido. É uma aflição necessária. Os acidentes que nenhuma previdência poderia evitar, por mais cuidado que nós tivemos, de repente, houve esse acidente. Todas as precauções foram tomadas, né? Não era para acontecer isso de forma alguma, porque tudo estava muito bem planejado, mas aconteceu, geralmente ligada a questões pretéritas, obrigações que nós tínhamos que cumprir. Reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Às vezes, aquele que levou um tempo longo para poder ter uma condição financeira sustentável para a sua família, para os seus. Às vezes, um mau negócio, de repente, desequilibra tudo e ele passa a sofrer uma consequência e aquela reflexão. Mas, meu Deus, eu tomei todas as precauções. Eu nunca imaginava que pudesse acontecer tal coisa. Tudo foi planejado, acertado para que desse certo, mas os flagelos naturais que aparecem, catástrofes, que nós não sabemos, de repente chegam para nós e nós precisamos cumprir essa etapa. Doenças, deformidades que impossibilitam o trabalho, muitas vezes
todos os cuidados numa gestação. E lá à frente, de repente, vem a criança com uma doença, com uma dificuldade que nós não prevíamos. Porque tudo foi feito para evitar. São aquelas chamadas aflições necessárias, ligadas a provas e expiações, geralmente vinculadas ao nosso passado. Podemos utilizar também uma outra classificação, como nos ensina André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele nos mostra que as dores têm uma nomenclatura: dor expiação, dor evolução, dor auxílio. Dor expiação, o que seria a dor expiação? Consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos aquilo que os orientais chamam de karma, em que deve ser purgado para a nossa felicidade e nossa harmonia interior. É uma outra classificação, né, de André Luiz, mas que tem um sentido muito claro. Consequência de uma ação passada. Nós precisamos realizar, é uma dívida que trouxemos, né? E nós precisamos realizar essa dívida, nós precisamos resgatar essa obrigação de maneira que haja o reequilíbrio, né? Nosso reequilíbrio. Dor e expiação, ela vem de dentro para fora. Já trazemos conosco. Quando chegamos aqui, né, já planejamos no plano espiritual e trouxemos essa dor conosco, para que no momento oportuno nós pudéssemos passar por ela. Essa dor e expiação marca a criatura no caminho dos séculos e detém-se em complicados labirintos de aflição para, enfim, regenerá-la perante a lei maior. Ou seja, são circunstâncias que nós temos que enfrentar com serenidade, com compreensão, porque nos espera um momento melhor lá à frente, chamada dor e expiação. Como disse, é uma dor kármica, é uma dor de restauração, dor de libertação, destravando nossa caminhada, permitindo nosso reajuste perante a vida com a reposição da alma no caminho certinho. Quantas vezes nós nos deparamos com essa dor, expiação? Ah, mas quando que eu contraí essa dívida? Não sabemos. Somos seres milenares. Dor auxílio. Dor auxílio chega até nós pela intercessão de amigos, mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar no leito de dor por anos, meditando sobre a nossa situação. Dor auxílio. Dificilmente uma dor chega dessa envergadura para não ensinar. É sempre com caráter pedagógico para nos ensinar. Infelizmente, muitas vezes nós passamos pelo crivo da dor, ficamos até anos, né, sem as condições melhores de saúde e temos dificuldade de extrair dessa dor o cadinho purificador que ela tem. Atribuímos a sorte tão somente ao trabalho profissional de profissionais, né, mas não atribuímos ao Pai de forma alguma, que nos observa, que vê, provê as nossas necessidades. Temos dificuldade, mas a dor, auxílio vem nesse sentido. Quem visita pessoas internadas em casas de recuperação poderá notar as feições de cada um nesta situação. Que feição é essa? O semblante diferenciado. Diferente de quando estava conosco cá fora, né, gozando de boa saúde. O semblante se altera, sim, porque está passando por um momento de dor, né? E essa dor tem um caráter, como disse, educativo. Mas nós precisamos compreender esse caráter da dor. É a dor auxílio que vem nos auxiliar, mostrando novos horizontes para que nós possamos trilhar o caminho do bem, compreender essa dor, passar por ela também com serenidade, com equilíbrio, para que depois nós possamos alcançar melhores patamares na vida. Dor auxílio geralmente vem
chega pela intercessão de amigos devotados, que desejam a nossa felicidade e a nossa vitória. É quando recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda, ou mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Quantas vezes nas visitas àqueles que estão prestes ao desencarne, nós observamos os familiares dizer, ele está vendo pessoas aí, falou que viu tal familiar, que já o antecedeu, que já foi para o outro lado da vida. E é preciso atentar para isso. Geralmente, são espíritos amigos, antepassados, que vêm nos preparar para o desenlace, permitindo que nós façamos uma transição tranquila, calma. Né? É a chamada dor auxílio. Porque com a presença desses amigos, nós evitamos a queda, ficamos preparados, sim. Mas preparar para o desencarne, sim. Se nós ainda não somos capazes, enquanto encarnados, os desencarnados, principalmente aqueles com os quais nós mantivemos um elo de amor muito forte, eles chegam, sim, para nos auxiliar. Geralmente são familiares, sim, conhecidos nossos. E é por isso que aquela criatura, mesmo enferma, já em estado terminal, fala que vê mesmo. Vê sim, porque eles vêm nos auxiliar, eles vêm nos ajudar a promover essa separação, para que o espírito possa seguir a sua trajetória tranquila e o envoltório que serviu para a sua elevação permaneça, volte a ser utilizado como Deus permite. Outra situação em que André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos, a dor-evolução. Dor-evolução. Na dor-expiação sofremos porque cometemos um deslize com relação à lei natural. Já na dor-evolução, não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. A reencarnação não é uma punição, ela é uma oportunidade de evolução. De fato, não sofremos por castigo na dor-evolução. Quem é que não deseja crescer? Ou nós só desejamos o crescimento material? Esse crescimento que a sociedade nos mostra diariamente, que as grandes mídias tentam impor a todo custo para que nós sejamos consumistas inveterados. Não falamos disso, nós estamos falando da parte espiritual. E essa dor e evolução, nós não sofremos por castigo, mas porque desejamos crescer. Crescer do ponto de vista espiritual. Por isso, essa dor e evolução nos chega. É um ingrediente dos mais importantes na vida em expansão. Esse, diferentemente da dor e expiação, esse atua de fora para dentro. É quando nós vemos as coisas se transformarem. E aí vem uma lembrança muito gostosa. Lembro a lembrança de meu pai, na sua profissão, hoje já obsoleta, mas quando transformava a ponta de eixo do ferro em cunha, machado, enxada, época em que não havia indústrias nesse sentido. Então, não há como, sob fogo ardente, em cima do calor de uma bigorna, aquele ferro era transformado, e transformava em ferramentas mais variadas, né, que ficou obsoleto, como outras profissões que ficaram obsoletas. Né, já não existem, até poderemos dizer o alfaiate, e muitos que as tecnologias vieram, né, para substituir. Então essa transformação, nós precisamos fazer com que ela seja suave, que não seja sob malho, ferro, não. Que ela seja suave. E ela será suave se nós compreendermos os ensinamentos de Jesus. Se permitirmos que essa dor-evolução chegue, mas que nós tenhamos consciência de que ela vem para nos auxiliar. Ela vem como oportunidade de evolução. Havendo essa compreensão, havendo esse estado de consciência,
nós vamos superar, nós vamos passar por ela tranquilamente. E não é só o ferro sob o malho, a semente na cova, que uma vez irrigada, cresce, né? O animal em sacrifício, as mãos em ação. Quanta transformação quando realizamos uma tarefa no bem, sem nenhum desejo de contrapartida. Nós realizamos o nosso trabalho, seja aqui no lar dos idosos, seja numa visita, o abraço fraterno, apenas o olhar, né? A indicação de um livro. Tudo isso provoca transformação. E essa transformação tem ligação com a dor e evolução que nós precisamos. Reencarnação é uma outra oportunidade para que nós possamos melhorar as nossas condições, resgatar compromissos, e se não fomos felizes na anterior, que agora nós possamos nos recompor e permitir que tudo aquilo que tínhamos anteriormente como obrigação possa ser realizado agora na nova vida. Enfim, são diversas os exemplos que temos da própria criança, quando chora ao nascer o dente. Dor evolução, porque ela tem necessidade disso. E a dor é inexorável nesse caso. Ela vem para a formatação da criança, para se transformar num homem, num adulto. Interessante, né? Por que é que uma coisa nos intriga muito? Por que é que aquela candura, aquela doçura, aquela inocência de uma criança acaba quando nos transformamos em adulto? Quem é que botou a mão? O próprio homem, a sociedade. E nós nos curvamos diante dessa transformação. Mas essa não é uma transformação saudável. Ah, se pudéssemos continuar tendo aquela tranquilidade, aquela candura de uma criança, aquela obediência que a criança já traz em si. Mas nos tornamos adultos, nos revoltamos, aí já temos a nossa própria opinião e, não raro, nós queremos que, em qualquer roda de discussão, a nossa opinião é que seja atendida. Senão, nós discutimos, batemos boca e assim por diante. Então nos intriga isso, mas que fica para a nossa reflexão, por que desaparece isso? Né? Se criança nós temos tudo isso, quando tornamos adultos, nós perdemos essas condições. A dor e evolução acompanha o nosso desenvolvimento e crescimento, e tem existência permanente. Assim nós percebemos que as dores e aflições nos dão a oportunidade de observar o nosso passado, resgatar compromissos do pretérito, resgatar compromissos do presente, melhorar as nossas condições pela dor auxílio, segundo André Luiz, e pode também melhorar as condições do nosso futuro com a dor evolução. Ou seja, resgate do passado, novas oportunidades no presente e repensar o futuro pela dor evolução. Então, é uma classificação que nós precisamos repensar e precisamos refletir. Por isso é necessário que observemos com atenção o bem e o mal sofrer, como nos assevera Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Vinha de Luz, item 80, não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então vejam que esse caráter educativo está em toda dor. O bem ou o mal sofrer, de qualquer forma, tem esse caráter educativo que nós precisamos utilizar, que nós precisamos sentir. E não ignorar, porque senão nós continuamos sem esse conhecimento, nós continuamos atribuindo isso à sorte ou algo semelhante, e essa ausência de compreensão permite que o nosso sofrimento seja mais agudo, seja mais forte, quando nós precisamos suavizar esse sofrimento pela compreensão,
por esse estado de consciência, para obter dele, extrair sim, como disse, o cadinho purificador que a dor tem. Muito bem, por isso de vez em quando é preciso fazer esse autoexame. O que preciso aprender com essa experiência pautada na dor? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que preciso modificar na minha vida para fazer parte da bem-aventurança do Cristo? Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? São questionamentos que nós precisamos fazer. Nos momentos de crise, devemos colocar a vontade do Pai acima da nossa, para que o sofrimento se torne mais leve, mais suave. Jesus nos assegurou: meu fardo é leve, meu jugo suave. Ele nos dá forças para continuarmos no caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. Por isso, espíritos superiores nos alertam: em tudo o que fizermos, coloquemos Deus à frente. Não esqueçamos da oração. Talvez por isso que em todas as atividades que nós desenvolvemos na casa espírita, sempre tem a oração antes, né? A oração inicial. Qualquer atividade. Né? Porque é preciso, de alguma forma, você buscar o caminho, suavizar esse caminho, né? Melhorar as condições do nosso momento, para que o trabalho que vamos realizar, ele seja um trabalho realmente produtivo. Quando olhamos as dores e aflições do ponto de vista espiritual, elas começam a perder a sua intensidade, o seu valor relativo. Sim, porque se nós atribuímos a dor tão somente a questões outras, e dispensamos a observação espiritual, ela se faz mais aguda. E nós simplesmente ficamos à mercê dela. Os bons amigos do plano espiritual, distanciados pelos nossos pensamentos, já que os nossos pensamentos são ações, eles acabam ficando equidistantes, nosso anjo guardião, tão somente torcendo para que, no meu livre-arbítrio, eu possa tomar a melhor atitude, mas eles não podem influenciar a nossa vontade. O caminho somos nós que tomamos. Equivale dizer, se subirmos uma montanha e de lá olharmos para baixo, tudo parece um tamanho diminuto. É verdade. Por isso é preciso dar mais atenção aos valores do espírito, deixando um pouco de lado aqueles ligados à matéria. Nós somos muito materialistas. Assim, poderemos ultrapassar todos os tipos de dificuldades, confiantes e agradecidos ao Pai pela oportunidade que aqui temos de passar por essas dores e aflições. Por quê? Porque elas serão vistas como forma de ativar a nossa evolução espiritual. E sempre com ideias sadias na cabeça e alegria no coração, nós devemos enfrentar essas dificuldades, essas dores e aflições. Afinal, Shakespeare nos afirma, somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. E precisamos ter sonhos, sim, de melhoria, de evolução. Nós não podemos ficar apegados ao materialismo exacerbado que nos cerca e sucumbir diante disso. Os valores espirituais precisam ser vivenciados, sim, em todos os momentos da nossa vida, seja qual for a atitude que nós vamos tomar, que haja uma reflexão sobre a real possibilidade daquilo, a melhoria no campo espiritual, e não tão somente o crescimento material daquilo que almejamos. Não, nós precisamos observar com atenção o lado espiritual. Chico, ele nos assegura, se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. E é verdade, depende de cada um de nós. Ter essa consciência de que as dores e aflições chegam para a nossa melhoria. Por isso nós precisamos estudar. E estudando, conduzir a nossa vida com acerto. Porque nós temos o caminho, o Evangelho nos mostra o caminho, mas nós temos dificuldade em assimilar esses ensinamentos, porque ainda estamos apegados ao materialismo. Nós temos um desejo mas entre o desejo e a efetiva realização dessa tarefa que o Evangelho nos pede, nós criamos um abismo que é alimentado pelo orgulho e pelo egoísmo, o que nos impede da prática dessa melhoria.
Por isso, conduzir a nossa vida é uma necessidade. Nós vamos deixar um pouco de lado as reflexões que trouxemos nesse sentido, como conduzir a nossa vida, porque já o Evangelho nos diz tudo. Né? Ter capacidade de realizar essa tarefa com acerto, porque nós não podemos alegar ignorância em relação ao Evangelho. Não. Temos capacidade de observar, de analisar, de estudar e colocar em prática todos esses ensinos da forma como nos foi passado. Nós não falamos que Jesus é o nosso guia e modelo? Se Ele é nosso guia e modelo, por que é que nós trilhamos um caminho diferente? Por que é que nós não aceitamos as dores e aflições pelas quais Ele passou? Por que achamos que tudo tem que ser amenizado? Para mim aquilo que existe de melhor. Não, para todos nós, assim, aos momentos de aflição e de dores que são necessários ao nosso aprimoramento. E nós precisamos compreender isso para podermos levar adiante a nossa tarefa. Conduzir a nossa vida é realmente uma tarefa muito árdua, mas ela não é difícil se nós colocarmos a inteligência e o livre-arbítrio a serviço dessa evolução. Por isso, Joana de Ângeles nos assevera: estuda-te, estuda o seu comportamento, como que as coisas estão acontecendo, como foi a sua semana, né? O que eu realizei nessa semana que eu poderia me alegrar do ponto de vista espiritual? A minha melhoria ficou materializada quando eu realizei isso. Quando eu tomei tal decisão, não foi uma decisão acertada, porque do ponto de vista espiritual, eu tomei a decisão errada. Busquei a porta larga porque me era mais cômodo e deixei a porta estreita por conta dos obstáculos que tinham. Mas essa porta estreita me conduzia a um caminho melhor, mas eu não soube aproveitar. No momento da minha oração à noite, fazer essa reflexão: como foi o meu dia? O que pratiquei, as boas ações, o que fiz, como que eu posso ser colocado, se hoje eu tivesse que fazer a minha transição, como eu seria recebido? Como que eu recebi também os ensinamentos do Evangelho? Estou pronto para essa viagem que é também inexorável? Ela pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos. E para essa viagem, nós precisamos estar com a bagagem pronta, prontinha. Não tem tempo, porque não tem aviso prévio. Né? Então nós precisamos, desde já, colocar em prática esses ensinamentos o mais rápido possível. Estuda e estuda-te, e coloca em prática os ensinamentos recebidos. É uma necessidade que nós temos. De amelhar com isso o quê? De amelhar os ensinamentos e acumular riquezas. A verdadeira riqueza, a riqueza espiritual, que vai nos dar o passaporte para que possamos ocupar uma das casas do Pai na nova morada. E isso é uma tarefa também inexorável. Nós vamos ter que realizar essa transição. Não há escapatória. E nós precisamos, sim, realizar essa transformação. Melhorar o nosso campo de riqueza espiritual. Né? Como Jesus nos asseverou: por onde estiver, porque onde estiver vosso tesouro, aí também estará vosso coração. E quando ele se refere a tesouro, ele não faz alusão a questões materiais. É o tesouro espiritual que nós acumulamos. Acumulamos quando realizamos, estendemos as mãos na direção daqueles que precisam, quando abraçamos a criatura que nos chega, quando orientamos, quando passamos, como disse, orientação para um livro, para uma leitura, quando acolhemos aqui, quando recebemos o passe, a água fluidificada, mas também nos permitimos estar receptíveis para que a oração e a água possa
fluir também no nosso íntimo, provocar as mudanças que nós precisamos, de modo tal que nós possamos dizer: fiz minha parte, atentei para que estivesse apto a receber o benefício, e que Deus possa me abençoar. E sempre à noite lembrar da oração. Não deixar para orar tão somente no momento de dor, de dificuldade. Orar agradecendo ao Pai pelo dia que nos ofertou, pela oportunidade do trabalho, ou pela dificuldade superada, pelo alimento à mesa, pela noite que chega, pelo amanhecer que virá, e a certeza de que Ele estará conosco, nos orientando, nos ofertando a oportunidade de trilhar os caminhos do bem e realizar a nossa tarefa, de tal sorte que, no futuro, que nós não sabemos, Ele possa nos observar, quando Ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele irá nos consolar, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, acumular o tesouro em nossos corações, para que Ele possa observar o nosso esforço. Por merecimento, nós possamos alcançar esse estágio a qualquer momento, quando Ele nos chamar. Foi o que nós preparamos para essa noite. Agradecemos a oportunidade, a paciência de todos vocês, a espiritualidade que nos auxiliou a buscar nessas palavras as reflexões para a noite, e na esperança de que cada um de nós, nas mãos de Deus, possam ser instrumento de amor e de paz. Que assim seja.